Salve, turma boa! Semana de 13 a 20 de setembro de 2023. Hoje, quarta-feira, dia 20, uma super quarta-feira. Ocorre que a gente tem um planejamento das notícias, né? Então, praticamente quando eu cheguei no final da manhã, eu tinha notícias prontas até ontem. E de tarde teve o encontro do Lula com Biden, teve o encontro do Zelensky, né? Tem lá o conflito no Azerbaijão. Todos esses eventos já estão anotados no meu caderninho, estarão na aula da semana que vem, tá? Porque a gente tem muita coisa para contar desde a quarta-feira passada até essa, tá bom? E meu repúdio, eu não sei que ideia de jirico, aqueles meninos lá da universidade que, né, foram expulsos. Meu repúdio. Eu, como professor e defensor aí, cada dia mais, das causas das mulheres, porque a gente não aguenta mais assistir essa violência que as mulheres estão passando nesse país. Vamos lá, que temos temas de Brasil, mundo, rapidinhas, muita coisa para conversar. Bom, eu começo sempre deixando aqui os meus endereços pessoais. Óbvio, a mesma camisa. Às vezes bate, né? Só que eu estava mais gordinho. Porque tem os livros de atualidades que vão te ajudar. E se você adquirir mais de 3, tem uma promoção. Para o pessoal que vai prestar a Polícia Civil, se você conhece alguém, eu tenho 2 livros com 200 questões. É um material inédito, com questões até 2023 comentadas. Aí já num outro modelo, e também pelo WhatsApp, aí a pessoa, Diogo, quanto é o livro? É R$25, e eu dou um desconto quando a pessoa adquire mais de um. Eu acho importante para vocês terem esse material, né, porque o retorno que eu recebo é sempre muito bom dos alunos. Olha, eu vi uma prova da PM que teve agora esse final de semana, as 3 questões estavam nos livros. Né? Um aluno me respondeu, professor, gabaritei atualidades. É isso que me faz continuar com esse projeto. Semana de 13 a 20 já estou escrevendo 15, mas com muita aula, sai o edital, muitos editais, aí eu consigo fazer uma questão por dia, tal, né? Pego sempre o tema mais importante. Mas a aula está aqui. 13 a 20. Câmara aprova projetos de apostas que devem ser aprovados no Senado. Né? Na quarta-feira, quando eu estava gravando, eles estavam aprovando essa taxação que o governo quer com isso. O mundo todo regulamenta esse mercado de apostas esportivas, né? E o Brasil viu esse mercado crescer assustadoramente. Basta quem gosta de futebol assiste, observar como é que é a propaganda, né? E nas regras estão lá. Então, se você ganhou na sua aposta mais de 2.112, que é a faixa de isenção do imposto de renda, você terá uma cobrança de 30%. Então ganhou 5.000, será descontado de você 30%. E das casas de apostas, 18%. O governo acho que tem uma estimativa de recolher, deixa eu ver se tem aqui, não tem, né? Não tem o valor de quanto ele pretende recolher. É porque vai variar muito de quanto o cara apostar, tá? Mas junto com aquela taxação dos super ricos, dos fundos exclusivos, offshore, cobrança de IPVA, de lancha, de helicóptero e tal, faz parte de um projeto do governo que pretende o ano que vem, já entregou o orçamento, eu já falei para vocês, zerar o déficit, para dar mais credibilidade ao mercado e assim trazer investimentos ao país, tá? Então, tudo que o governo aprova, tudo que o STF decide é tema de prova. Governo não, Câmara, né? Ministra do Meio Ambiente reconheceu nesta quarta-feira a dificuldade do governo em controlar o desmatamento do Cerrado. Foi dito agora na Assembleia Geral da ONU, não só pela Marina, que lançou os títulos verdes na segunda-feira, que eu já havia dito a vocês,
mas também pelo presidente Lula, que nesses 8 meses diminuiu em 48% o desmatamento da Amazônia. Porém, no Cerrado aumentou, principalmente na região do Mato Piba, que está na última linha, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que está no topo do ranking desse desmatamento, que é a nova fronteira agrícola brasileira. Então, e agora uma grande preocupação. Estou gravando nessa quarta-feira, um calor insuportável, tenho que ter muita luz aqui, está um mega ventilador desmanchando a minha cabeleira aqui, porque com esse calor, toda vez que você tem uma onda de calor, a gente só falava de onda de calor lá fora, mas estamos tendo onda de calor no Brasil, isso pode aumentar as queimadas e destruir mais biomas. Então, pelo menos, Marina, o mundo todo, uma admiração por ela, pela sua capacidade em lutar pelo meio ambiente, não pela questão política, mas um gesto nobre, eu diria, reconhecendo uma incapacidade, né? E aí o porquê de ter que fazer novos concursos aí. Lula sanciona a lei que garante auxílio aluguel por até 6 meses. Atenção, como é que a gente chama isso, Diogo? A atualização da Lei Maria da Penha. Então, muitas vezes a mulher é violentada, tem que sair de casa e agora ela terá 6 meses aí pagos pelo Sistema Único de Assistência Social, né? Dado que no ano passado 1.434 casos registrados, um aumento de 6% em relação a 2021. Não fechamos esse ano, mas vai bater recorde, né? Porque eu não me canso, mas me faz um mal danado olhar esses sujeitos que não aceitam aí o fim do relacionamento e vão lá e matam uma mulher. Que coisa odiosa, que coisa... não chamo nem medieval, né? Antiquada, da antiguidade, né? Mas aí é mais uma medida afirmativa e protetiva das mulheres. Lembrando que falta muita delegacia de mulher aí espalhadas pelo Brasil. Mas é mais uma garantia para as mulheres. Lula esteve na reunião do G77. G77, pessoal, é um grupo de países pobres e em desenvolvimento. Ele passou por Cuba, se reuniu com o presidente de Cuba e a China também foi convidada para essa reunião, né? Ele condenou o embargo que Cuba vive desde os anos 60, né? E condenou também que Cuba patrocina o terrorismo. Quem patrocina o terrorismo em Cuba, pagando, vi uma reportagem hoje, já falei sobre isso, seduzindo os cubanos para lutarem na guerra contra a Ucrânia, né? Além de bandidos que a Rússia está soltando. E é mais um grupo para você conhecer, é o G77, tá? Já teve essa reunião em Cuba e depois dali ele se dirigiu aos Estados Unidos. E nessas cúpulas eles fazem discursos, né? Então, ele condenou o embargo, né? E isso, obviamente, não é uma boa notícia na relação Brasil e Estados Unidos, apesar que ele hoje teve um encontro bem, digamos assim, positivo com o Biden, que nós vamos abordar na próxima aula, na semana que vem. Política internacional, pessoal, é muito cobrado em prova. Não é porque eu quero ficar contando. É verdade que eu sei que o Lula está viajando pra caramba, gastou mais de 8 milhões aí com viagens, né? Eu tenho para mim que é o marketing dele de querer aí mostrar uma diferença com o antigo presidente, né? Querer ganhar protagonismo internacional, tal, mas é preciso cuidar do Brasil, né, senhor presidente? E aqui, pessoal, eu quero fazer uma análise detalhada dos discursos do Lula, que repercutiu muito aqui. Ontem eu não conseguia achar notícia, era só isso que a mídia nacional transmitia.
Não repercutiu tanto lá fora porque houve um certo esvaziamento, né? Representantes da França, da Inglaterra, da China e da Rússia não participaram. Da Rússia, obviamente, você sabe por quê, né? Que ele não quer ser preso, né? E eles são membros do Conselho de Segurança da ONU, que o Lula tanto reclama. O Brasil, tradicionalmente, desde 55, primeiro é o Antônio Guterres, o secretário-geral, depois é o Brasil que abre. Muito se acha pela participação de Oswaldo Aranha na criação da ONU e na criação do Estado de Israel. Então ele fez um discurso combatendo a fome, dizendo que 735 milhões de pessoas não sabem o que vão comer, e disse que falta vontade política para acabar com o problema no mundo. Falta vontade política no Brasil também, né? Porque o preço dos alimentos aqui é muito alto e nós somos um dos maiores produtores de comida do mundo. Deveria ter uma certa reserva de alimentos para aqui dentro, né? Condenou o racismo, a LGBTfobia, que não tem muito de... Aí foi aí que ele falou também da lei, ele foi aplaudido 7 vezes, da lei que foi aprovada com uma multa maior para quem não paga os mesmos salários entre homens e mulheres. Apoio internacional nas questões ambientais. Voltou a cobrar aqueles 100 bilhões lá da COP de Paris, que foi prometido que o mundo rico, que há mais tempo emite, que portanto é responsável, sim, pelas tragédias que não param de acontecer semanalmente no mundo, e agora afetando países pobres. Ora, se o mundo produz mais gases de efeito estufa e há mais aquecimento global, nós temos gastos aqui, porque um ciclone que nunca houve no Rio Grande do Sul, que chegou a 48 mortes lá no Vale do Taquari, né? Tem que ter um ressarcimento, é natural, e essa promessa não é feita. Defendeu a cúpula de Belém, que nós já contamos, né? E falou, os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por quase a metade do carbono lançado na atmosfera. E foi aí que ele falou também da Amazônia tem o seu, diminuiu 48% o seu desmatamento. Aqui um discurso puramente tentando atingir Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Falando mal da extrema-direita, talvez preocupado com as eleições na Argentina, onde um candidato de extrema-direita, né, está na frente, as eleições estão se aproximando, mas também aqui marketing político. Aqui ele bateu pesado, bateu no FMI, bateu no Banco Mundial, bateu na ONU e disse que os BRICS estão se organizando para enfrentar esses organismos internacionais, e aí ele cita, olha, enquanto vocês deram 160 bilhões para a Europa, deram 34 para a África. E aqui ele quer, sim, fortalecer os BRICS, que nós já falamos que receberam adesão de mais 6 países. Citou os conflitos armados na África, que nós já contamos nas aulas anteriores. Assistam às aulas anteriores. Eu sei que ficou meio baixa a aula, porque acabou a pilha do microfone no meio e eu não percebi. Só fui perceber depois, e aí não dava para regravar mais, né? Só aumentar o máximo que você puder o volume aí, mas é sempre fundamental que você assista todas as aulas. Não existe aula mais importante. Essa aula, toda aula que eu gravo, eu acho que é mais importante. Sobre a guerra da Ucrânia, nós vamos saber, agora quando estou gravando, ele está conversando com o Zelensky, e ali ele bateu, tá vendo? O Conselho de Segurança não funciona, porque não resolve a guerra da Ucrânia, né? Até porque toda sanção que quer ser imposta à Rússia, a Rússia, como tem direito ao veto por ser permanente, né, junto com Reino Unido, França, China e Estados Unidos, está aí a guerra se arrastando por 19 anos e, como o New York Times disse, o número de mortes se aproxima de 500 mil. Então esse foram aquilo que eu levantei na mídia nacional, os temas principais. Condenou as sanções a Cuba, né? Condenou as sanções à Rússia. Ele defende, isso o Brasil sempre teve uma marca, não é do Lula, é do Juscelino,
de todos os presidentes anteriores, a defesa do diálogo nos conflitos internacionais. O Brasil nunca defendeu sanção econômica, né? Bom, entro nas rapidinhas. Chegada histórica. A chegada do Pix Ocean a Paranaguá é histórica por dois motivos. Será a primeira vez que um navio cargueiro movido também a vela, ele tem também motor a combustão, mas como se fosse uma caravela. Ora, saiu da China, veio para o Brasil buscar comida, né? Chegou ao porto de Paranaguá e qual é a ideia? Se é movido pelo vento, é energia eólica, é energia limpa. E aí eu chamo a sua atenção. Fatos históricos são bem cobrados em prova. Infelizmente, perdemos Fernando Botero, aquele artista famoso por pintar os gordinhos, o colombiano, que tinha um bom humor, se deve conhecer, tons de surrealismo. Dá um clique e veja a obra de Botero, que era um dos maiores pintores, talvez o maior pintor vivo do mundo. Lula sancionou a lei que aumenta o salário dos funcionários, boa notícia para nós concurseiros, né, em 9%. O troféu Juca Pato é um troféu que se dá todo ano ao intelectual aí do ano e foi dado pela União Brasileira de Escritores, vai para uma mulher negra pela primeira vez, Conceição Evaristo, que introduziu o conceito de escrevivência, ou seja, a escrita que nasce do cotidiano. Então, a partir da luta dela como mulher negra, ela produz os seus livros. E, pela primeira vez, uma mulher negra recebe esse prêmio. Crise climática. 10 países sofreram graves inundações em apenas 12 dias. Né? Então, não foi só aqui no Brasil, América, África, Europa e Ásia, a Líbia, né? Em 12 dias, 10 países, quase uma catástrofe por dia. Gente, um negócio louco, hoje eu vi que morreu uma criança. Um remédio que é para dor, está levando as pessoas a tomarem, porque ele tem aí um efeito maior que a heroína, mata 300 pessoas por dia. Parece essa nova droga da Cracolândia, né? Chama fentanil. E ele é um produto farmacêutico. Só que tomado, ele leva a alucinações. E isso está virando uma febre nos Estados Unidos. Uma criança morreu. Um avião caiu e fazia, desde 2011, que não tinha um acidente com tantas pessoas morrendo em aviões, lá em Barcelos, no Amazonas. Eram pessoas que iam para uma pesca. Aqui está o inusitado, infelizmente, lamento muito, mas provando que o sistema aéreo é seguro, né? Desde 2011 que você não tem um acidente com tanta gente. Japão, pessoas com 80 anos ou mais já são 10% da população e preocupa o governo. A questão passa por financiar serviços sociais como previdência, educação e saúde, à medida que força de trabalho diminui no país. As pessoas estão envelhecendo e o Japão não está repondo. Então eles estão fazendo uma campanha para que os idosos saiam de casa e voltem ao trabalho. Bom, aquela besteira desses imbecis aí que simularam masturbação num jogo de vôlei da Unisa, já bem feito, tomara que sejam bem punidos, né? E uma crise diplomática entre Índia e Canadá, porque uma minoria religiosa, os Sikhs, que são separatistas que vivem na Índia, né? E um líder Sikh estava lá vivendo no Canadá, ele é indiano, mas morava no Canadá, é a segunda comunidade, são 25 milhões de pessoas. Eu até queria estudar melhor essa religião, que é uma religião medieval, mas ela é independente e a Índia realmente não quer que o estado de Panjub, lá na Índia, fique independente, ela vai perder território. E o Canadá, ele é cidadão canadense também, acusou a Índia de mandar matar esse cara lá no Canadá. E aí o Canadá expulsou o diplomata
da Índia e a Índia expulsou o diplomata canadense. Então, uma crise diplomática entre dois países, né, onde o Canadá acusa a Índia nega que não foi ela que mandou matar esse líder dessa religião, que é a quinta maior religião do mundo. Eu fiquei curioso, dei uma lida e tal, mas realmente estava um pouco corrido para mim hoje. Vamos lá para as notícias de mundo. Já estão batendo 20 minutos aí. Gente, em relatório sobre OVNIs, até o México fez lá uma exposição, né, com supostos extraterrestres, ET de Varginha. Depois descobriram que era tudo múmia, né? NASA diz não haver evidências de origem extraterrestre nesses fenômenos, tá? Então, há uma comissão lá no Congresso americano que quer estudar isso aí, tá? Então, a NASA soltou um documento que ela está preocupada em estudar fenômenos aéreos não identificados, né? Mas que não há evidência, segundo ela, apesar de deputados americanos dizer que sim. Ela diz que faltam dados confiáveis, né? Só estou colocando isso que eu acho pitoresco, porque teve essa comissão nos Estados Unidos que quer estudar isso aí, na Câmara dos Deputados. Houve uma exposição no México, né, dos supostos seres extraterrestres, beirou a piada, e a NASA veio responder cientificamente dizendo não, nós não temos evidências que existam aí seres extraterrestres. O Brasil assinou com a FAO, que é a agência da ONU, isso já antecedendo que Lula falaria, né? Memorandos, porque Ki Dong-gi esteve no Brasil e assinou memorandos para desenvolvimento rural e agrícola, inovações de tecnologia, desenvolvimento sustentável. Então, como é que pode virar uma questão de prova, né? Pode virar perguntando qual organismo da ONU que celebrou um acordo com o Brasil. E aí, sobre a questão de alimentos, é a FAO, tá? Lembrando que o Brasil tem 10 milhões de pessoas com insegurança alimentar, não tem as 3 alimentações, 5% da sua população, o que aumentou em 1,5 milhão. E aí vem a grande contradição. Somos os maiores exportadores de comida no mundo. Gente, tem que guardar um pouquinho para a gente aqui. Tem que evitar o desperdício, né? Tem que estabelecer política pública. Fome não dá, né? República Dominicana fecha a fronteira com Haiti, depois eu mostro no mapa, por disputa por rio. Então os dois países no Caribe, daqui a pouco eu mostro no mapa, a República Dominicana diz que o Haiti está roubando água de um rio dela e fechou a fronteira. Ocorre que muitos haitianos vão trabalhar na República Dominicana, né? E aí, fechando a fronteira, eles não podem mais entrar. É uma construção totalmente inadequada, sem qualquer tipo de engenharia, e uma provocação que esse governo não vai aceitar, diz Luiz Abinader, o presidente da República Dominicana. Gente, está aqui, ó, no Caribe, aí o Haiti e a República Dominicana próximos aí a Cuba, né? E a grande diferença deles é que essa é uma mesma ilha, só que o Haiti foi colonizado por franceses e a República Dominicana por espanhóis. Como o Haiti fez uma revolta escrava e o mundo rechaçou essa revolta, sempre a República Dominicana teve mais dinheiro por conta da perseguição histórica que o Haiti enfrentou por ter sido o primeiro país a fazer uma revolta de escravos e tornando-se independente da França em 1804. E aí o mundo não aceitava esse tipo de coisa naquela época. Então é muito diferente a economia dos dois países e a língua. E agora, mais um problema para o Haiti, principalmente para os trabalhadores que vão para a República Dominicana.
crises diplomáticas sempre devem também estar na nossa alça de mira aqui. Lampedusa. Lampedusa é uma ilha no Mediterrâneo que as embarcações costumam chegar primeiro nela, porque ela é mais perto ali da Líbia e da Tunísia. Há alguns meses eu gravei uma aula dizendo que a União Europeia havia fechado um acordo sobre essa questão migratória. Só que agora a ilha entrou em causa. A Cruz Vermelha diz, olha, chegou aqui 6.750 imigrantes, não tem como a gente colocar essa gente, né? E aí mandou alguns para Sicília e outros para o continente, porque lá os hotspots, que são os acolhimentos, não tem comida, não tem abrigo para as pessoas, né? E a Itália já recebeu 120 mil migrantes esses anos, né? Então, como eu falei, o acordo entre a União Europeia e a Tunísia não deu sinais de estar funcionando. Então, qual é a ideia? É ajudar a Tunísia a não deixar esses migrantes saírem, porque a ilha entrou em colapso, Lembrando que a maior onda migratória interna da Europa está ocorrendo exatamente agora, após a Segunda Guerra Mundial, com a chegada dos ucranianos, principalmente na Polônia, Bulgária, República Tcheca. Então você tem vindo pelo Mediterrâneo, vindo pelo Canal da Mancha, né? Vindo por terra, e a Europa está entrando, né? E aí isso só aumenta a islamofobia, né? O ódio ao islâmico, e como eu reportei também em aulas anteriores, aquela coisa da Suécia de ficar queimando o Alcorão. E essa semana veio essa notícia de que a ilha de Lampedusa, né, que é importante guardar, porque é o lugar que mais recebe aí refugiados africanos. A Rússia anunciou que vai vender propriedades na Crimeia, nas regiões que ela anexou, inclusive a casa do Volodymyr Zelensky, né? Isto é uma provocação clara, a guerra continua, né? Não parou, eles querem arrecadar 800 milhões de rublos, né? E para alguns analistas, um sinal de que a Rússia está sentindo as sanções econômicas. E daí vender, então, essas residências aí lá na Crimeia, que é um território anexado, né? Desde 2014. Bom, o senhor Putin, o autocrata, não desistindo em hipótese nenhuma de atacar a Rússia. Lembrando que o Zelensky falou pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU, desde que a guerra começou, foi ontem isso, e condenou bravamente a Rússia, né? Pediu punição ao que ele chamou de genocídio. Eu não posso falar da conversa dele com o Lula, porque ela está acontecendo exatamente agora. Arrumar a cabeleira, porque o ventilador está desmanchando. E aí, uma coisa que eu já falei, né, que 4 dos líderes mundiais que têm um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, são 5 e 10 rotativos, né? E existe um grupo chamado G4, Alemanha, Brasil, Japão e Índia, que querem reformar. E aí o Lula foi e falou, né? O Guterres falou, o Biden também defendeu essa reforma da ONU, que ela está sendo incapaz de produzir a paz mundial. Veja os golpes na África que nós falamos, a guerra na Ucrânia, né? Essa onda de imigrantes, a fome generalizada, né? E o Putin, a gente sabia que ele não ia, porque ele seria preso, né? Ainda mais que a sede da ONU é em Nova York. Ora, então
O Lula esbravejou para 140 países, mas ele é igual aqui desse slide, você guardar o que é o G4, tá? Que pode aparecer em prova, que são os 4 países. Aí veja quantos grupos tem: G20, G77, G4, G7, né? BRICS. É importante fazer uma listinha de supermercado aí, porque eles podem pedir isso em prova. Cúpulas que aconteceram esse ano, muita cúpula, né? CELAC, União Europeia, né? Mercosul, BRICS, sempre está sendo alvo das nossas aulas. Por isso é importante assistir todas, divulgar o nosso trabalho, fazer um comentário, dar um like, isso ajuda muito. Vocês não entendem, é assim, eu também não entendo, tem aula minha que tem 1000 visualizações, tem aula que fica com 100 e pouco. É os algoritmos desse YouTube maluco aí, né? Que às vezes não divulga, não sei lá o que ele faz. E aí quando você dá like, o YouTube entende que você faz comentário, que aquele vídeo é importante para divulgar e tal. E aí a gente precisa disso. Por quê? Para que a gente possa ficar, né, só em casa gravando conteúdos para vocês, fazendo livros, né, aulas extras, aulas de conhecimentos específicos de editais, tá bom? Obrigado aí, pessoal, por esse carinho. Vamos adiante. Raro acordo. Tchanã, deixa eu ficar aqui. Que permitiu troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Irã. Eu falei que já estavam negociando e agora se confirmou. 5 americanos foram trocados por 5 iranianos, né? As coisas com o Irã estão melhorando porque a Arábia Saudita retomou as relações e a Arábia Saudita é um parceiro histórico dos Estados Unidos. E aí o que ficou acertado? Os 6 bilhões de reais que estavam guardados na Coreia do Sul, que era dinheiro de petróleo que o Irã vendeu para eles, que estavam congelados pelos americanos, vão ser liberados, né? E quem vai supervisionar isso é o Catar, né? E tem uma exigência que o Irã gaste isso com alimentos, remédios, saúde pública, que ele não vá construir drone para vender para a Rússia, né? Biden toma essa providência porque ele estava sendo muito criticado por isso e ele já está em campanha eleitoral, mas jornalistas americanos que eu li se preocupavam se o Irã não vai chantagear mais os americanos para novas trocas e diminuir as sanções enfim, ou então prender mais americanos. Não existem só 5 americanos presos no Irã, como não existem só 5 iranianos. Esses foram os primeiros 5. Como é um acordo histórico, né, e raro acordo, eu sempre trago aqui para chamar a sua atenção da importância que esses acordos entram para as nossas aulas e para as provas. Olha, hoje eu consegui terminar em 33 minutos, até analisando com muita calma, com muita ênfase. Acho que eu estou no pique aqui, porque eu estava gravando a tarde inteira, então estou bem desenrolado. E é bem legal que a gente foi ao ponto, né, dos principais fatos. Agora, não sai daí. Eu quero mostrar para você. Fica aí, por favor. Dá um like, curte. Olha aí, né? Esses são os livros, e especificamente com os períodos em que abrange, né? Existe, aqui está o 12, o 11, o 10, o 9 é a transição de 2021 para 2022, são livros do primeiro semestre desse ano, tá? E temos mais 2, já o livro 14 já pega o segundo semestre, né? Então nós temos praticamente 5 livros sobre o primeiro semestre. E aí você manda um WhatsApp para mim, né? Fala, Diogo, meu edital, eu acho que eu vou precisar de tais e tais livros. Não vou precisar de todos. Ou compro um por mês. Divulga isso para a gente, que é uma forma de renda do professor, né? Óbvio que eu peço que não repasse, porque é crime e é uma sacanagem com o professor, né? E eu acho uma besteira, porque você está investindo, tudo bem que é pouco, mas para mim tem uma relevância importante, R$25, dá um trabalho louco comentar essas questões de Brasil e mundo, né? E é um material que vai completar aí
a sua aula, porque você tem que fazer questões. Tenho também 2 livros inéditos de direitos humanos para a Polícia Civil, de todo o Brasil, tal. Quem tiver interesse é só também mandar um WhatsApp. Como, Diogo? Anda um WhatsApp para mim, tá aí, ó, os meus endereços, que eu explico. Aí eu passo a minha chave Pix, a pessoa, dependendo do acordo que a gente fizer, de quanto for, né? Sempre tem desconto, tá? Ah, eu quero ver um livro, como é que é? Pede que eu te dou um livro do ano passado para você conhecer. Manda um WhatsApp, divulga esses livros, por favor, que você me ajuda muito, tá? E eu tenho certeza que eles vão te ajudar demais na redação, nesse novo concurso unificado, que já hoje veio a notícia, já tem 5.000 vagas aderindo a esse novo concurso, e pelo WhatsApp eu mando em PDF, que é mais simples e mais barato para todo mundo, tá bom? E aqui, por fim, se você está vendo pela primeira vez e não é um assinante, torne-se um assinante do canal que mais cresce e que mais analisa. O Cristiano tem uma habilidade impressionante de quase todo dia ele acompanhar um edital que saiu de uma prefeitura, de uma instituição, e ele analisa e faz um plano de estudo com você, né? Então, e é muito direto, assim como nós aqui também procuramos ser diretos, não ficar fazendo jabá, e isso acho que quem já assiste às aulas sabe que eu não fico cantando musiquinha, nem há interrupção no meio para dizer que tem uma assinatura, entrar outro professor. Não é essa a nossa intenção, não foi isso que o Cristiano pediu para mim, né? É um trabalho sério aí e inédito, porque eu sei que não tem ninguém gravando tanto tempo, tanto conteúdo, há tanto tempo, com livros de atualidades, né? Eles pegam questões prontas e aí ninguém vai repetir questão, por isso que os livros têm a sua importância. Esses são os endereços do Vencendo Concursos, tá? O cabelo ficou desarrumado, mas o som, tenho certeza que eu troquei a pilha, então o microfone vai estar adequado aí para você ouvir bem a aula. Muito obrigado. Semana que vem, dia 27, a última semana de setembro, estarei aqui, se Deus quiser, para mais fatos importantes nessa super quarta que eu falei, que tenho que abordar com você na próxima aula. Amanhã eu já começo a montar a aula da semana que vem. Um abração, obrigado, like, curte e vamos em frente, que é um edital atrás do outro. Tchau, tchau, pessoal.